mais uma vez, boa tarde a todos, né? Muito um prazer enorme estar aqui. Acho que a ideia, né, quando a gente provocou esse tema para falar, esse é um momento muito importante para todas as instituições de ensino brasileiras, para não falar de todas as empresas, né, não só brasileiras ou de todo mundo, que é um momento onde normalmente se olha para o próximo exercício, olha para o próximo ano, né, dado aí os resultados já consagrados de pelo menos 2 trimestres, né, para muitos financeiros o ano quase que acaba, né, a gente já começa a olhar muito mais o ano seguinte do que o ano atual, mesmo sem ter entregue ainda as metas e os objetivos do ano atual, né? Então, esse segundo semestre, né, João, as coisas vão muito paralelas, né? O compromisso ali com a entrega do ano atual, mas ao mesmo tempo já um racional para o ano seguinte. Então, a gente entendeu que seria super interessante a gente trazer esse tema aqui para debater um pouco com vocês o que no lado da Roper ela tem visto de mercado, né, acontecendo, quais são os principais desafios que estão sendo colocados, né, muito mais perguntas do que respostas, obviamente, mas que não poderíamos deixar de considerar na construção do processo orçamentário de 26. E trouxemos aqui, né, como a gente já foi dito, uma das maiores referências nacionais, né, de uma das maiores empresas também do setor, né, que estava conferindo aqui a que mais cresce esse ano, né, do ponto de vista, né, de valorização das ações aqui. Parabéns ao João, parabéns ao Rodrigo, né? Também agradecer ao Rodrigo, né, que é o RI ali da C, que eu sei que houve uma consulta ali, né, do João, né, para que ele estivesse aqui. Então, mande um grande abraço para ele, João, e agradeça também. Para que nos colocasse assim, do ponto de vista, né, de uma empresa de capital aberto que, enfim, tem aí várias preocupações e com um time, né, de um suporte bastante robusto, que nos ajudasse também a pensar, pensando aqui, né, João, que a dinâmica aqui da nossa instituição tem muito a ver com o nosso público Entrou aqui. uma tela aqui, Acho que entrou aqui, pano de João. fundo. Tá, Tranquilo. ok, deu. Tá. É, deixa eu já vou compartilhar a minha aqui. Como muita a discussão, o público, né, muito de pequenas e médias instituições de ensino brasileiras que também bebem muito na fonte, né, daquilo que é dito e feito pelos grandes grupos. Então tem esse sentido também muito especial para a gente. Eu queria dividir aqui rapidamente com vocês, né, alguns temas. É, Antes de falar propriamente do orçamento de 26, Vianney, a gente fez ali em 22, para ser publicado em 23, no anuário ali, né, da análise setorial da Roper, o capítulo 7 ali foi o capítulo dos desafios e perspectivas das finanças educacionais, uma visão dos CFOs. E foi um capítulo que gerou inclusive um webinar, né, a gente fez um webinar aqui sobre ele, e eu tive a grata satisfação de ter o João Aguiar, alguns cabelos brancos depois, né? Assim, acho que se a gente olhar hoje e olhar ontem, a minha barba está um pouco mais branca, a do João, né? Não tinha barba ali na época, mas agora já tem ali para disfarçar. Acho que o João, né, e se eu não estiver enganado aqui, o Ivan são os únicos que continuam ali, né, nas mesmas instituições, mas a gente teve o apoio ali do Eduardo Ayama, que era o CFO da Edux na época, né, do André Tavares, que até mudou de setor agora, né, está na tecnologia, da Anima, o Carlos Freitas, que foi meu parceiro de negociação ali na Vitro, quando eu estava na Unicesumar, que hoje também está no âmbito de energia nos Estados Unidos, e o Marcelo Adler, que está no México, enfim, né, tá rodando o mundo aí, que era na Unit na época. Então, esses CFOs na época, João, não sei se você lembra, a gente teve essa seguinte definição de desafios. E olha que interessante, Vianney, como eles não se alteram tanto, né, para os dias de hoje, né? Então, se a gente for pegar ali, desafio de margem operacional, manutenção ou retomada de margem, né? Isso é algo que é recorrente do ponto de vista de Uhum. finanças, né? É o É, DNA. é o DNA. Se a gente for falar aqui de um termo que ficou bastante notório nas nossas conversas, que é o tal do affordability, que é a estratégia financeira para facilitar o acesso, a boca de funil, né? Como é que o especialista financeiro ajuda a instituição, de uma maneira geral, a criar alternativas via financiamento, via N estratégias, mas ajudar no ponto de vista de captação. Apoiar estratégias de transformação digital apareceu na época, isso, né, continua hoje muito pautada nas questões de inteligência artificial, né, com essa ênfase agora. Estratégia de modelagem dos cursos semipresenciais, olha que interessante. Isso em 22. Estavam adivinhando o futuro, né?
E agora, né, a gente provavelmente vai falar da mesma coisa, né? A posição do CFO mais estratégico do que transacional, isso apareceu demais, continua sendo, né, um desafio recorrente. A correta calibragem de precificação das diferentes modalidades, né, algo que surge de novo com a questão do novo marco regulatório. Então, eu quis trazer aqui só para a gente, né, esses desafios são desafios recorrentes que ajudam a gente a pensar aqui, né, João? Não sei se você lembra desses Cara, grandes temas, né? pois é. Claro, eu participei, obviamente, da pesquisa, mas, cara, bem colocado dessa forma, para mim é interessante ver isso 2, 3 anos depois, né? Então, como a gente já pensava nesse modelo do semipresencial, como a gente já tinha uma preocupação com precificação dessas modalidades, tentar exercer um papel mais estratégico do ponto de vista organizacional mesmo, ali apoiando nas decisões e gerando tração, né, dentro da empresa. É muito interessante ver isso alguns anos depois, como isso se materializou, né? Muito, muito bacana. Então, eu quis trazer aqui só para a gente fazer um, né, levantar aqui de discussão. Falando do budget, né, propriamente dito, o que eu trago aqui, Vianney e João Guiar, são algumas reflexões só que vão estar depois, né, no curso, né, que a gente faz aqui na Roper, mas acho que são importantes a gente não pode esquecer, né, que um processo orçamentário ele tem alguns princípios que precisam ser preservados, né? Então, ao construir um processo, é muito importante que a gente tenha, né, um patrocínio, né, da alta administração, né, como um todo. Não é um processo que se faz, né, sem a anuência e sem o sponsor ali da alta administração. A gente precisa ter uma questão de organização claramente estabelecida, né? A instituição de ensino ela muda demais, é muito dinâmica, né? Então a todo momento você tem departamentos saindo de um lugar indo para o outro, e aí na hora da construção orçamentária isso precisa estar muito bem claro, quem é o responsável por cada, né, chamados pacotes que a gente chama, né, no orçamento, quem são, como é que a instrução vai estar e como é que isso está representado, né, nos nossos sistemas de contabilidade, sistemas em si. Não vou ficar lendo, obviamente, tudo, mas é um material que fica aqui depois para, né, para auxílio, né, das instituições no processo de construção, mas destacando ali que o processo orçamentário ele também está no cenário mutável. Nós estamos num cenário regulado, mutável, que muda a todo momento. Então a gente precisa ter a clareza disso ao estabelecer esse processo orçamentário. A gente também não pode deixar de falar dos méritos que um plano orçamentário traz, né? Uma polarização de iniciativas, todo mundo indo numa mesma direção, uma previsibilidade, agilidade nas decisões, né, do dia a dia. É um desdobramento racional do planejamento estratégico, né? A gente precisa sempre lembrar que aquilo que vai ser colocado no próximo ano precisa estar alinhado com a estratégia da organização, e isso desenvolve uma cultura voltada para resultados de uma maneira bastante interessante. Esse é o momento que a gente está, é o momento ali, o webinar de hoje vai falar do quadrinho vermelho, né, das premissas, né, mas o planejamento orçamentário ele começa lá na estratégia, lá no planejamento orçamentário e se desdobra. Então, o que nós estamos falando hoje é, olha, o que considerar para as premissas do próximo ano. Isso depois vai ser, né, desdobrado nos cenários e que aí sim nós vamos trazer o orçamento propriamente dito. Então, esse é o momento que a Roper traz de ajuda às instituições para discutir as suas premissas. E aí, falando de premissas, né, o João Guerra vai trazer ali uma visão talvez muito mais completa, né, de mercado, mas eu quis só levantar algumas bolas aqui, que do ponto de vista econômico não tem como a gente deixar de considerar o que está acontecendo no mundo, antes de considerar o que está acontecendo no Brasil, né, o Vianney falou um pouco aí no início, né, dos impactos que têm acontecido em determinadas cidades, determinados contextos, do que a gente tem visto, o que eu chamei aqui de nova organização comercial mundial, para não chamar de tarifaço, né, mas a gente tem aí uma nova organização do comércio se fortalecendo, se consolidando. Isso, obviamente, tem impacto em várias situações. E aí, muitos podem perguntar, muitas instituições de ensino, né, o que isso tem a ver com a educação? O que eu estou na instituição de ensino, eu não compro em dólar, eu não exporto, eu não importo, mas a gente não pode deixar de considerar, né, João Guiar, que as famílias são impactadas, empregos podem ser impactados, a própria a capacidade de pagamento das pessoas podem ser impactadas, e isso, obviamente, a educação tende a ter impactos, né, quando a gente fala de maneira geral. Então, acho que nós não podemos desconsiderar isso. Vianney, desculpa, você ia falar algo. Não, não, eu só ia reforçar exatamente porque nós temos, assim, pelo menos 100, 150 grandes cidades no Brasil
que estão sendo diretamente impactadas, né? Assim, a gente conseguiu livrar bem o agro, porque o agro tem uma agilidade maior, carne se vira, café se vira. Agora você pega, por exemplo, Sobral, Grandene, uma fábrica imensa lá em Sobral, com milhares de empregos. A exportação de maior valor agregado, que é da linha Melissa, é para os Estados Unidos. Tem um impacto. Então a gente tem que ser solidário com todo esse impacto aí e trazer essa dimensão para dentro dos estudos, né? Exatamente, exatamente. Então, no mundo, né, para ser mais objetivo aqui, a gente tem um baixo crescimento previsto e talvez uma maior seletividade dos investimentos, né? Os investidores ficam mais seletivos ao colocar o seu recurso. Do âmbito do Brasil, tem um conjunto de fatores aqui, né, de baixo crescimento, de vulnerabilidade fiscal, endividamento do Estado, questões eleitorais que vão impactar no ano que vem, juros ainda altos, né, sem perspectiva de queda do ano que vem, talvez 27, e inflação pressionada, isso, né, pressiona crédito, que obviamente tem uma restrição de consumo de um lado das famílias, de outro lado de investimento das empresas. Então, é uma equação que precisa ser considerada. Isso traz para o setor educacional, né, a ideia de um custo de capital mais alto para financiar determinadas operações, capacidade de investimentos precisa considerar custo da dívida. A renda disponível das famílias, como a gente já comentou, né, pode ficar comprometida. E isso, educação, a gente sabe que infelizmente não é a prioridade, né, e via de regra ela é adiada quando há uma dificuldade, né, de disponibilidade de capital por parte da família, e mercado de capitais seletivo também pode ter algum tipo de impacto. No setor, a captação cada vez mais difícil, inadimplência pode ser mais alta, EAD está como uma pressão competitiva que ainda é fato, custos crescentes e também a gente precisa considerar novos modelos de financiamento estudantil. Premissas do regulatório, né? O João Guiar vai trazer uma visão bem mais apurada, mas obviamente o novo marco está aí, não tem como nós não considerarmos no orçamento. Tem uma questão de nova modelagem dos produtos, o que isso vai trazer de impacto, né, para o setor no ano que vem. A reformulação das regras de avaliação, poucos têm falado sobre isso, mas o Sinais está em reformulação. Isso pode trazer, né, algum tipo de impacto de diferentes formas regulatórias, determinadas dimensões que não são avaliadas hoje, que podem ser avaliadas amanhã, vão exigir das instituições um posicionamento diferente. Isso pode exigir algum tipo de custo. Então, algo precisa ser considerado. E para quem tem medicina, tem bastante trabalho pela frente, né? A gente tem aí um ENAMED novo, talvez do quarto, né, do quarto ao sexto, já para o ano que vem, uma nova DCN que acabou de sair, está fresquinha, que está todo mundo debruçado em cima para saber, né, e para entender quais as alterações, pressão de internato, né, dificuldade de campos de estágio. Quem tem medicina sabe bem o que eu estou falando, uma dor que precisa ficar atento, e obviamente toda a pressão de aumento de vagas que tende a diminuir preço e aumentar a competitividade. Tem um desafio de investir em compliance acadêmico, de governança regulatória e de ter mais agilidade na adaptação aos diferentes cenários. E eu não poderia deixar de trazer aqui também, né, que eu vi que o João vai falar também com propriedade, que a gente precisa ter inovação como resposta a muitos desses desafios. Inovação também custa, né? Então isso também precisa ser considerado quando a gente estiver falando de orçamento em 26. Então, modelos diferenciados podem trazer propostas de valor que necessitam investimentos, novos produtos educacionais podem trazer, né, reorganizações de uma forma diferente que a gente precise se organizar. Tem muitas instituições já partindo, né? O João Guiar tem um case muito legal ali, né, da própria Biuni, que está, né? Eu vi que está com stand aí também na Bet Educar, né? O João Guiar pode falar com mais detalhe, contou para a gente o case no Prodese tempos atrás, né? Que são iniciativas que as instituições de ensino têm para além do core educacional, né? No caso da Biuni, né, um braço financeiro do Grupo Ser, muitas instituições partindo para fundos de investimento, venture capital. Fica aqui o convite também, né, Vianney, no próximo Prodese, que vai ser agora dia 11 e 12 de setembro, a gente vai ter uma discussão muito forte relacionada à inovação e tecnologia, e com base na inovação nós vamos trazer ali os fundos de investimento da PUC Paraná, a Rosei Venture, né, o pessoal do Founders Club do Rio Grande do Sul, gente que tem trabalhado nesses ecossistemas de inovação junto com as instituições de ensino,
né, para que também olhe para o lado das oportunidades, né? A gente está falando de custos aqui de um lado, mas tem o lado das oportunidades que também demandam atenção orçamentária, né? Não se faz isso sem uma previsibilidade orçamentária. E outro tema que também está muito frequente é a própria verticalização de alguns serviços. Quem está na área da saúde tem, né, a gente viu notícias recentes da própria, né, assim, de iniciativas ali assumindo saúde pública, por exemplo, né, algumas instituições se aproximando, né, de unidades de saúde para poder ter uma verticalização maior ali dos seus ecossistemas, nesse caso de saúde, mas tem outros que a gente tem notícia. Para finalizar, um ambiente macroeconômico mais restritivo, uma pressão crescente por eficiência operacional e um marco regulatório, né, mais rigoroso, tende aí a necessitar de um planejamento financeiro eficaz, uma gestão de capital de giro bem posicionada, uma agilidade regulatória, um compliance regulatório, que acho que é um termo bastante apropriado, né, para a gente falar aqui, e inovação nos modelos de negócio de uma maneira geral. Então, o que só levantar a bola aqui, eu tenho uma série de perguntas depois para fazer, né, para o João aqui, para a gente fazer um bate-bola, mas eu sei que ele tem contribuições muito grandes, e aqui está, né, o curso também que a gente, para fazer o jabá aqui, né, Vianney, rapidinho, né, do curso que vem trazer um pouco mais de detalhes disso, começa agora dia 18 de setembro. Caramba, muito bacana. Se você pensou que vinha para um webinar feijão com arroz cor-de-rosa, você já se arrependeu, né? Porque você vai ter que trabalhar muito mais a partir de hoje, de tanta densidade das orientações que você já recebeu do Jefferson Vinhas e que vai receber agora através do João Aguiar. Para quem chegou depois aqui, João Aguiar, CFO do Grupo C, está com a gente aqui para dar aquela escovada no beat aqui, para você ficar soltando faísca. E quem acabou de falar foi o Jefferson Vinhas, nosso presidente do Conselho da Roper aqui e CEO do Grupo Integrado. João, querido, o Jefferson fez aquele papel no vôlei do levantador, da levantadora. Você aqui é o oposto, você aqui é o rede, você aqui é que vai cortar. Então, querido, o Jefferson recebeu, levantou, é contigo. Cara, eu já diria que a gente pode ir para a sessão de perguntas e respostas, bicho, porque o que o cara trouxe aí já habilita para isso. Mas talvez ali em alguns pontos eu vou talvez falar um pouquinho mais, Jeff, me dá, né, o prazer aí de dar uma completada em alguns pontos. Mas eu tenho comentado que eu estou há 10 anos na indústria, né, no setor de educação, e acredito eu, nesses 10 anos, talvez esse seja o orçamento mais desafiador que nós, né, estamos enfrentando, né, fazendo um time frame rapidinho aqui. 2015, quando eu entrei, a gente estava naquela borbulha do FIES que estava diminuindo a quantidade de vagas, né, pela metade ali na oferta de vagas para as instituições de ensino do Brasil. E aí eu entrei no meio dessa borbulha ali para poder entender como é que se fazia um orçamento, e eu não conhecia muita coisa sobre, né, mercado da educação, vindo do varejo, e como é que se fazia isso de uma maneira que eu pudesse espelhar esse novo cenário, né? O Pronatec também, tinha muita empresa que dependia do Pronatec da mesma forma como dependia do FIES, e que tinha esse desafio de orçar esses novos anos aí sem o Pronatec, sem o FIES. Aí a gente passou ali, talvez 16, 17, chegamos no momento da desregulamentação do EAD, né, onde novos entrantes, né, que até aquele momento não estavam limitados a oferecer o EAD, e aí novos entrantes ou entrantes antigos com pouca penetração passaram a ter uma maior penetração dentro do mercado. Por outro lado, também uma nova regra do FIES que não mudou tanto o jogo do ponto de vista daquela redução que houve em 2015, mas que trouxe regras mais claras, que trouxe situações mais específicas para poder serem minimamente planejadas pelas instituições de ensino e que a população, que os alunos pudessem estar contando com isso. Isso veio 2019 e 20 ali, né, com a mudança de governo, com a expectativa de que talvez o marco regulatório ali passasse a ter uma interferência menor dentro do contexto, mas em compensação veio a pandemia, né? A pandemia mudou a forma do ensino superior pensar no futuro e dos próprios alunos, né, dos nossos prospects, né, que são os alunos, nossos clientes, também pensar em relação ao ensino superior. Naquela época, tinha pouca inserção da disciplina online dentro do presencial, tinha muita resistência ao EAD tradicional, ainda tinha aquela perspectiva de você ter
a necessidade de deslocamento nas cidades entre residência, casa, entre residência, trabalho e faculdade, e a pandemia, de uma maneira geral, veio a mudar isso ao longo de 2 anos, e quando a gente enfrentou um ambiente pós-pandemia, quando tudo parecia estar bem estabilizado, né, depois de 2022, 2023 ali, com 2024 muito mais planejável, apesar da mudança de governo e de algumas questões que vinham acontecendo no mundo, você se depara com um 25, 26 aí, que ele é bastante desafiador, né? Como o Vianney disse, 25 foi de lavada, não foi bem assim, né? Mas a gente, depois que a gente viu o que tem pela frente em 2026, eu tendo a dizer que, de fato, assim, 25 ficou fácil, né? E aí, em 2026, a gente tem um ambiente que, eu vou, né, mostrar um pouco aqui também, ou até brincou-se no começo aqui a quantidade de cores e tal, mas a intenção é fazer todo mundo, de fato, olhar, né, o que está por aqui, mas apesar de tudo do que o próprio Jefferson falou aí em relação aos ambientes que a gente tem, os cenários macroeconômico, brasileiro, global, etc., a gente tem algumas concorrências, né? Então a gente pode trazer um pouco aqui a questão da Bet, né? Apesar de não estar no material, mas eu acho que, além de tudo isso, a gente tem uma concorrência das Bets em relação à alocação de dinheiro da família no ensino superior, né? Então, quando a gente fala aqui de macro ambiente macroeconômico global, na prática, a gente está, dá uma passada rápida pelo que o Jefferson falou, mas a gente está com um mundo em crescimento moderado, né? O FMI tem projetado recentemente aí as taxas de crescimento para 2025 e 2026 em torno de 3%, o que, para um passado recente, isso aqui de fato torna-se moderado, né? Quando a gente olha os juros de uma maneira global, a questão da transição dos juros, a gente tem uma perspectiva no mundo inteiro de um juros alto, inflação também um pouco acelerada em função principalmente da perspectiva geopolítica, mas você já começa vendo alguns cortes de juros dentro desse mercado que podem facilitar e aliviar o risco, né, e aliviar a pressão que existe no dólar e no prêmio de risco global. Quando a gente olha essas tensões regionais, tensões, né, em alguns locais do mundo, você vê o Rússia e Ucrânia, que já dura 3 anos aí, você vê o negócio se acirrando ali entre Israel e, né, todo o conflito no Mar Vermelho, Israel e Irã. Então, você pensa logo na preocupação com relação às commodities. Tem muito a ver com o que o Jefferson falou no início ali. Ou seja, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada em dólar, não sofro com isso, mas na prática sim, porque as commodities mudam preço, as commodities ficam mais caras, os produtos ficam mais caros, o consumo das famílias encarece e a alocação de capital de renda, da renda dessas famílias, fica mais comprometida para poder se investir no ensino superior, né? Você tem uma China mais fraca, né? Um crescimento bem abaixo aí do histórico e com a crise imobiliária que está acontecendo lá, principalmente fazendo uma pressão sobre a demanda por insumos, minério e tudo mais. Quando a gente olha para os Estados Unidos, em relação à China, você vê esse crescimento das tarifas e com a necessidade de uma certa forma, se de redirecionar mercados, cadeias produtivas e uma grande incerteza dentro disso tudo, né? E para terminar, falar um pouquinho sobre o global aí, a gente está aí no meio de uma retração de investimento estrangeiro no geral. Quando a gente olha ali o investimento estrangeiro direto que o FMI e o Banco Mundial eles trazem, ele caiu em média 11% em 2024 e ainda segue bastante concentrado em alguns setores. A América Latina, por exemplo, recuou quase 12% em 2024. Então, de fato, você tem um menor investimento estrangeiro acontecendo no mundo afora. Os investimentos estão muito mais localizados. Quando a gente olha no Brasil, né, como é que isso se transmite para o Brasil, e aí a gente está falando, e o Jefferson foi muito feliz ali em colocar algumas coisas com relação principalmente a capital, ao custo de capital, né? Ou seja, esses juros externos, ele traz uma pressão, eles traz uma pressão muito grande sobre juros internos por conta de inflação, por conta de capital mais caro, por conta de commodities mais caras, e essa busca por crédito, né, ele acaba ficando mais caro e tem que ser mais seletivo no final. Normalmente, você acaba tendo os CFOs, né, as empresas acabam tendo menos oxigênio para captar dinheiro barato, seja para expansão em novos campos, em novas estruturas, né, em polos EAD, etc., como bem colocou o Gerson aí, e principalmente M&A, né, que são ativos caros para você buscar esse crescimento, né?
Quando a gente olha o fluxo externo de capital, você passa a ter uma pressão mais competitiva, com escrutínio regulatório, que ele entra com muito mais força, né? No Brasil, você tem soja e petróleo que ainda tem sustentado bastante essa pauta, mas com a grande volatilidade. Então, quando você tem uma oscilação muito grande de preço-volume, você pressiona o caixa para investir. Então, esse enfraquecimento da China traz um pouco dessa característica. E a logística global, acho que vale a pena falar um pouquinho aí sobre o quão difícil fica a logística global quando você tem a trava de região, ou seja, o trânsito no Mar Vermelho, a questão do Mar Índico também sendo uma opção, mas ela é muito mais cara e muito mais longe. Então, assim, na prática, você tem uma logística global muito mais é, complicada para abastecimento de commodities e produtos de uma forma global. Tá? Quando a gente entra no emprego e renda, quer dizer, o desemprego e renda, apesar de estar em recuperação, um desemprego mais baixo, a renda em recuperação, o que isso ajuda a manter a inflação de serviços, né, com a pressão que pode deslocar os orçamentos da família. Então, assim, com o emprego mais alto, com a renda mais alta, com o emprego mais constante, você começa a ter uma necessidade de consumo, e essa necessidade de consumo desloca a renda, os orçamentos das famílias para o ensino superior, tirando do ensino superior. O ensino superior ainda depende um pouco, né, de financiamento estudantil, principalmente o privado agora, já que o público ele ainda tem um quê de incerteza nesse processo. A dívida pública alta, o Jefferson também comentou sobre isso, quer dizer, você começa a ter uma dívida pública com juros externos muito altos, com crescimento global bastante estável, né, sem maiores crescimentos, você não tem um boom do crescimento, ele ajuda a baixar o custo marginal da dívida e do câmbio, todavia reduzindo também a pressão sobre a dinâmica de dívida e PIB. Mas o Brasil sofre de uma questão endêmica que é a credibilidade fiscal, né? A gente ainda continua tendo um problema com credibilidade fiscal para poder navegar, né, num cenário um pouco mais tranquilo. Tá? Bom, o próprio Brasil, o crescimento baixo aqui de PIB, né, 2025 projetado aí de 2,3 ali, como já se colocou entre 2,5, então uma China menor e um fluxo de investimento estrangeiro menor também tiram esse impulso. Então a gente necessita de uma normalização de juros lá fora para poder devolver parte dessa perda, né? A gente olha o ambiente regulatório quando a gente fala de reforma tributária, né, toda essa mudança que vai ter aí no CBS, IBS, os impactos sobre os incentivos de ISS mais regionalmente, né, principalmente que afetam o nosso setor, levando isso para, em muitos locais, o fim efetivo desse benefício municipal. A regulação do EAD, acho que quando a gente olha o EAD no formato atual, agora com a nova regulação, requer uma baita reestruturação financeira e de alocação de custos, alocação de despesas, de repensar modelos de oferta, de repensar modelos de contratação de parceiros, de professores, de moderadores. Então, tudo isso traz uma dificuldade intrínseca, né? Essa questão da estrutura dos polos também vai afetar a capacidade dos polos de desenvolverem bases de alunos. Então, assim, a gente tem uma perspectiva de regulação aí do EAD que ela tem uma possibilidade de endurecimento do MEC aí até o ano de 2026. Então, a gente vai demandar muito mais CAPEX e OPEX para essas estruturas novas aí que vêm, né? Quando a gente olha as liminares de medicina e o Mais Médico, fora o Enamed, tudo, né, que o Jefferson bem colocou no início, você também tem uma necessidade muito clara de novos investimentos nas estruturas das unidades, nas estruturas dos cursos de medicina, com uma pressão de preço. É natural, com a demanda com a oferta muito forte, é muito natural que você tenha uma pressão, a demanda que ela não tem um crescimento que acompanhou muito fortemente essa oferta, você tem uma pressão por preço no geral. Então, as empresas cada vez mais têm que buscar essa eficiência também nos cursos de maior valor agregado, de maior ticket. O financiamento estudantil para a Uni, são mais médicos, acho que vale a pena falar, é um programa que o governo já está postergando aí por inúmeras vezes, e que já está de novo, né, para voltar em 2026, mas com grande quê de dúvida em relação a isso.
Financiamento estudantil, a gente falou um pouquinho aqui, né? De uma forma geral, o FIES, o ProUni, quando a gente trabalha e a CEI vem trabalhando nessa redução do FIES já há muito tempo, hoje o FIES dentro da série educacional já é perto ali de 10%, já chegou a ser 4, 5 vezes mais do que isso, né? Quando eu entrei no setor há 10 anos atrás. Então, não dá mais para contar com isso, a não ser do ponto de vista de você manter ali o papel social do programa. A LGPD, de uma maneira geral, quer dizer, os dados cada vez mais sensíveis e aí a própria agência, né, NPD, apertando os players, trazendo multas severas a partir desse ano e do ano que vem. Vai demandar um maior investimento em cibersegurança, né, na contratação do DPO ali, do Data Protection Officer, os sistemas de gestão cada vez mais integrados e fazendo as travas de, de, de dados, né, de sensibilidade de dados. O compliance, a governança, então, assim, aspectos relacionados ao ESG, ao MEC, né, os relatórios de impacto social e ambiental, as grandes empresas já estão, a exemplo aí da Renner, que já publicou seu relatório de ESG, o ISSB1, ISSB2, então, vão ser muito mais, cada vez mais presentes esses aspectos ambientais e de governança e de compliance. O MEC deve avançar com auditorias digitais para desempenhos acadêmicos, então a gente espera aí maior força do MEC em relação a esse assunto. E, por fim, as normas contábeis e educacionais. Né? A gente está vendo mudanças muito fortes aí nas regras contábeis. Tem um IFRS 18 que vai entrar aí a partir de 2027, com comparabilidade para 2026. Então, a gente precisa estar adaptado a isso e isso gera um impacto também na maneira de construir, né, os orçamentos. Então, tentei ser o mais breve possível aqui, já que o Jefferson trouxe aqui alguns pontos. Bom, acho que pontos de atenção no Ô, geral, né? Acho João, que. João, querido, só para fazer uma breve interrupção para você aqui. Você falou do finado Pronatec, né? Isso. Na verdade, você chegou no ensino superior quando ele estava saindo das brancas nuvens. Você tinha o FIES até para negativado, você tinha o Pronatec com vagas que enchiam andares inteiros das instituições. Na verdade, você chegou quando o tobogã começou a descer, onde ficou fácil, é só a nova marca do crédito estudantil. Na verdade, ficou difícil, né? Então, de lá para cá, vem ficando cada vez mais difícil, que a gente perdeu aquela garantia de uma receita contratada pelo poder público e passamos a disputar uma receita cada vez mais direta do nosso consumidor, e o nosso consumidor está cada vez mais com a vida apertada. Então, ficou difícil, né? E aí eu só queria destacar aqui o sucesso das organizações que, mesmo quando o tobogã está descendo, não ficou difícil, conseguiram subir, como o Grupo C. Então, eu acho que, assim, a tua entrada, né, no pico da bonança e a tua permanência, 10 anos com o CFO e ter o Grupo C performando como está agora em 2025, eu acho que tem um mérito coletivo, evidente, tem o mérito da liderança maior, que é o Janguier, mas tem o mérito bacana também do CFO, que é o João Aguiar. Eu não sei fazer aquelas frescurinhas aqui de botar balãozinho, confetinho. Se eu soubesse, eu ia fazer subir um monte de confetinho, de balãozinho na tela para você aqui. Informação aqui, ó, aviso aos navegantes. Pronatec morreu, mas o Propag está chegando, tá? Até dia 1º de setembro agora, as IES têm a oportunidade de se credenciar perante o Ministério da Educação, perante o SISTEC ali, para serem ofertantes. Não é um futuro para a Pronatec, é um novo programa que tem 30 anos de receita garantida para aplicação em cursos técnicos a serem oferecidos pelo ensino superior e também pelas escolas técnicas e pelo setor público. Então, a partir do ano que vem, os estados vão ter editais, né, para você disputar o atendimento de vagas técnicas durante 30 anos. É uma coisa muito bacana e isso fica conectado aí. O prazo é dia 1º, mas eu já fiquei sabendo que tem um ofício de uma associação que já bateu lá no MEC pedindo para prorrogar esse prazo. Vamos esperar qual vai ser a resposta da SISTEC. Eu não vou entregar qual é a organização, mas eu já fiquei sabendo, cedo, um passarinho me contou, um passarinho verde, tá? Um passarinho verde me contou que tem um ofício chegando no MEC ali pedindo a prorrogação desse prazo
Aí, achei muito bacana na tua fala a questão que se a alta gestão não está comprometida, as coisas não andam de jeito nenhum. O Jefferson falou, o João reforçou, e a alta gestão da Unifateci entrou aqui para mandar um abraço para vocês. Tem um abraço aqui do Gilmar e do Guilherme, lá da alta gestão da Unifateci, para vocês dois. Aí, bora para frente, João, desculpa a interrupção aí, está contigo. É isso, acho que com relação a isso, acho que o Jânio lá atrás, nosso presidente, previu muito bem quando tudo isso começou a acontecer, que ele disse, olha, vamos é, refazer a rota aqui, não contando com isso. Então, a gente precisa se refazer em termos de negócio, de estratégia, não contando mais com o Pronatec, não contando mais com o FIES. E, de fato, aconteceu, né? Bom, aqui eu vou falar sobre o marco regulatório do EAD. Eu não vou voltar aqui, porque acho que tanto eu falei um pouco na introdução aqui, quanto o Jefferson falou bastante, mas eu acho que tem esses pontos de atenção que a gente precisa estar, né? As empresas que têm muito forte o EAD precisam estar muito atentas, né? Esses pontos que as empresas precisam estar atentas, ou seja, adequação docente e pedagógica. Você tem o semipresencial, você tem agora o presencial com a estrutura já definida, o semipresencial com o nível de aulas presenciais e síncronas. Você tem o EAD tradicional, que precisa ter aulas síncronas e presenciais também de uma determinado percentual lá. Você tem a história da infraestrutura, né, dos investimentos que são necessários em infraestrutura, a transição para chegar nesses pontos aí que a norma requer. O compliance regulatório, como o MEC vai apertar cada vez mais, porque o MEC quer colocar um viés de qualidade, um viés de inserção do EAD no âmbito de qualidade e de resultados efetivos, né? Um aumento dos custos operacionais e trabalhar a regra de transição para os alunos em curso, né? Então, isso traz aí alguns impactos no orçamento que são importantes serem repensados aqui, né? Ou seja, a estrutura física e tecnológica, então, avaliar CAPEX, como isso vai funcionar, né? O aumento do OPEX, ou seja, custos recorrentes de professores, os antigos tutores que agora exercem uma atividade mais administrativa, os mediadores pedagógicos para as aulas síncronas mediadas. Então, Ô, João, isso que você está isso falando, mudou bem. tá todo mundo debruçado na planilha ainda para esse aumento do OPEX, porque você tem uma exigência maior de custos recorrentes ali, e a Roper tem a pesquisa mostrando que o nosso aluno da EAD, ele é um aluno muito sensível a preço. Então, ele vai sair as carreiras da licenciatura, das engenharias, da saúde e ainda bem-estar, eles saem de um EAD que a gente vinha trabalhando agora, eles vão para um semipresencial com uma agregação de custos ali recorrentes muito significativa de estrutura. E a pesquisa da Roper mostra claramente o posicionamento do preço da EAD e o posicionamento do que é o semipresencial. Quando a gente faz o recorte na Roper da modelagem, que a gente faz a pesquisa de mercado do semipresencial, antes mesmo da exigência do MEC, esses cursos já operavam no patamar intermediário entre o EAD e o presencial. E a nossa expectativa na Roper é que você tem um aumento real de custos dentro do semipresencial e que ainda que você faça ali um aperto na margem, você vai ter que fazer um repasse para o mercado desse novo patamar. E o aluno é muito sensível a preço. Então, a gente entende que o impacto regulatório na operação ele é 2026 e 2027 para se completar em 2028. Então, nós vamos ter uma progressão de aumento de custos, porque a base atual ela não precisa migrar para o novo modelo. Mas os meus intakes futuros eu tenho que fazer uma progressão do novo modelo. Então, é um desafio para quem é do financeiro como fazer o orçamento 2026, 27 e 28, porque você vai ter uma mudança progressiva na incorporação dos custos recorrentes, como o João Aguiar muito bem posicionou. Obrigado, Só João. para Desculpa ter interrompido. Jefferson. só para completar, né, se essa percepção, né, João, a percepção de preço, né, do semipresencial, ela está muito próxima do EAD, quando os custos agora vão ficar mais próximos do presencial. Então, essa equação é que vai ser talvez o grande desafio, né, porque ainda a gente não conseguiu eu não sei, né, e ninguém sabe ainda como é que vai ser essa nova modelagem, porque quando se fala semipresencial, né, a leitura ainda e a percepção de valor aproxima mais do EAD do que do presencial, mas os custos vão ser pressionados, aproximando eles mais do presencial do que do EAD. Para a Acho que o audiência ver grande. como é que eu sou um indigente aqui, né? Eu falei uma coisa e o Jefferson falou com muito mais propriedade, com muito mais detalhamento.
Eu sou um pedestre em orçamento, por isso que essas duas figuras maravilhosas vieram conversar com vocês e eu sou apenas um passador de microfone e eu passo agora para o João Aguiar. Eu acho que o desafio grande do novo EAD na prática é você entender como ele vai estar posicionado ali do ponto de vista de percepção de qualidade, marca e preço em relação ao cara que ele sabe que ele não vai poder mais cursar ali no EAD integral, né, ou com menor carga horária, mas ele não tem orçamento para cursar o presencial. Ou às vezes até não quer por conta do deslocamento e uma série de coisas que a gente conhece. Então, esse posicionamento de preço efetivamente é o que vai dar, né, a linha do negócio. Todavia, é um produto novo onde a gente não tem sensibilidade para poder dizer como é que a gente vai enfrentar esses mercados e como é que vai ser a concorrência nesse sentido. Por outro lado, a gente também tenta entender como é que a gente pode estabelecer um padrão alto de qualidade dentro do semipresencial, mais próximo do que é o presencial, com os custos e despesas muito mais próximos ali, com a eficiência que o EAD tradicional traz, né? Ou seja, de fato é uma equação que a gente, acho que ninguém ainda tem a resposta, e o Jefferson colocou muito bem isso, e a gente vai começar a ver isso acontecendo a partir agora do meio de setembro para frente, que são os 90 dias ali dado pelo novo marco regulatório. Vão ter os que vão se antecipar e vão trazer isso de uma maneira mais específica, vão ter aqueles que vão esperar um pouco mais para ver como a coisa vai acontecer para poder começar a fazer a transição, mas na prática é de fato algo bastante novo, onde a gente está ali dentro de um cenário, construindo cenários para poder entender e modelar e adaptar muito rapidamente todos esses cenários, entendeu? Então, todas essas mudanças. Então, é desafiador, de novo, né? A palavra desafiador aqui vai aparecer um bocado. Bom, outros impactos, né, que a gente precisa pensar na restrição ao crescimento escalável do EAD, ou seja, você não pode, não tem mais como prever, é isso que eu acabei de dizer, não prever uma escala no crescimento do EAD, porque você não sabe como isso vai acontecer diante do novo cenário, se vai haver uma migração para o presencial, se vai haver uma saída efetiva do ensino superior, porque o aluno não está disposto a pagar um pouco mais caro pelo semipresencial. Então, isso também está no radar. A necessidade de reajuste de preços, ou seja, o modelo de precificação mudou completamente. Ainda ontem eu estava discutindo com o meu time de pricing. Isso para cada cenário. Ontem a gente construiu mais ou menos 50 cenários, né? Então, assim, é um negócio surreal para você construir e tentar entender quais são aqueles cenários que são mais adaptados ao momento, entendeu? A gestão do risco regulatório, ou seja, como é um negócio muito novo, a gente tem ainda a flutuação do próprio órgão regulador de entender e começar a travar determinadas tentativas de ir no limite ali da lei ou eventualmente até jogar um entendimento diferente para poder ter um pouco mais de benefício dentro do contexto. A gente sabe que isso existe na prática. Planejamento de caixa e endividamento, quer dizer, você vai precisar entender quanto isso vai ser gerador de caixa na prática para poder avaliar as ferramentas de endividamento que você tem, para investimento em polos, para investimento em estrutura, para investimento em treinamento, em uma série de né, em ferramentas tecnológicas para poder ajudar nesse processo de melhoria de eficiência. E os impactos no mix de custos e matrículas, ou seja, hoje a gente tem muito claramente de que forma o EAD age, a saúde dentro do EAD atualmente, né, eu acho que a gente é uma das empresas que tem crescido bastante em relação à participação do EAD, da área de conhecimento de saúde dentro do EAD, e principalmente dentro do presencial, mas o EAD também está crescendo bastante, e que esse jogo agora muda um bocado nesse sentido. Então, a gente precisa começar a olhar o novo marco regulatório no geral, e assim como esse novo cenário que está se desenhando para 2026, e buscar alavancas de crescimento de receita, né? Então, na prática, a gente tem que se reinventar em relação a crescimentos, a novas avenidas de crescimento de receita, e o Jefferson também comentou um pouco isso com relação às verticalizações, né? A Ser Educacional foi uma empresa que, desde 2020, 19, 20 ali, a gente vem verticalizando bastante a nossa operação. A gente não é dono de hospital de saúde humana, não sei se a palavra é ainda, mas é uma tendência que muitas das grandes vão acabar, vai acabar migrando, vai acabar acontecendo, mas isso ainda não está no radar. Todavia, a gente tem
linhas de verticais da empresa de saúde humana, com policlínicas, com hospitais veterinários na área de saúde veterinária, cursos, né, desculpa, elaboração de conteúdo de material técnico através das nossas edtechs, o próprio Biune. Então, assim, são características que a SER construiu ao longo do tempo, principalmente nesses últimos 5 anos, para poder exatamente olhar essas avenidas de crescimento com estruturas acopladas ao ecossistema da educação, mas que elas podem andar sozinha também em diversos aspectos. Por fim, inovação acadêmica e tecnológica, quer dizer, a gente vai ter que saber equilibrar bem o CAPEX em inovação, sabendo que investir você traz uma restrição de caixa, você tem uma restrição de caixa natural por conta de endividamento e por conta de geração de caixa dentro desse novo cenário de marco regulatório e de incertezas globais. Um ROI que você tem uma dificuldade maior de prever em relação a essas tecnologias educacionais que estão aparecendo, um alinhamento entre inovação acadêmica e demanda de mercado. Cada vez mais a gente precisa entender o que é que o mercado está querendo, então pós-graduação, cursos livres, aquela perspectiva do lifelong learning que também o Jefferson colocou no início. Então, cada vez mais você precisa estar tentando dar tração ao ecossistema através dessas novas alavancas. Gestão de parcerias com edtechs e fornecedores, cada vez você torna o negócio, você tira de dentro de casa determinadas atividades e movimentos e traz fornecedores e edtechs que são mais focadas nisso, ou seja, você faz um negócio mais plug and play para determinadas características. Essa pressão por diversificação de receitas, cada vez também você precisa olhar quais os caminhos novos de novas receitas, de trazer tração para dentro do setor de ensino superior, para dentro das suas estruturas de ensino superior, mas também tendo novas avenidas de receita. Os custos de compliance e adaptação regulatória, poxa, a gente falou aqui, o Jefferson falou, eu falei, cada vez mais latente isso. A gente tem hoje necessidade de adaptação para esses custos regulatórios de compliance que estão aparecendo, seja dos órgãos reguladores, sejam do próprio ambiente, né, de incertezas e de perspectivas de fraude, etc. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Pressão inflacionária em tecnologias e pessoas, na medida em que acaba tudo ficando mais caro, né, a tecnologia fica mais cara, as pessoas acabam também, né, precificando de forma diferente, porque o conhecimento vai ficar cada vez mais caro. E, por fim, a mudança na estrutura de financiamento estudantil, né? Eu acho que as empresas têm se reinventado com alguns modelos de financiamento estudantil, de parcelamento, de ferramentas para o aluno poder pagar suas mensalidades em dia ou até mesmo poder estudar, que isso desafia muito a elaboração, a visão do CFO, a visão da área financeira e a elaboração do orçamento para 2026. Então, acho que essas características estão desafiando muito a gente, né? Muitas empresas já iniciaram seus processos orçamentários, a gente iniciou agora em agosto. É um orçamento que a gente faz junto com os diretores de unidade, junto com as áreas, junto com o modelo decisório da empresa de você fazer tudo isso de forma conjunta, mas a conta no final da história tem que fechar, porque você tem que trazer a rentabilidade que o negócio requer, trazer a geração de caixa que o negócio precisa, trazer o crescimento que o mercado espera, e, de alguma maneira, isso está intrinsecamente ligado a você equalizar tudo isso que a gente discutiu aqui para, no final das contas, essa equação fechar, como bem disse o Jefferson lá no início. Bom, acho que é isso. Falei um bocado aqui. Excelente, muito bacana, cara. Meu Deus, eu andei, botei no chat aqui que eu estou assim encantado. Isso que eu tenho 30 anos de ensino superior, eu estou encantado com a densidade, com a qualidade de pontuação que vocês dois trouxeram, principalmente num cenário de alerta. Não é um cenário adverso, é um cenário de alerta, né? E o João trouxe muitos alertas, um mergulho profundo do alerta regulatório, do alerta da auditoria, do alerta de foco constante em métricas de qualidade, e a gente viu agora essa norma para medicina, quem ficar no ENAD 1 e 2 vai ter um problemão, né? E a gente vinha aí, desde a criação dos sinais, que já faz 20 anos os sinais estão valendo aí, o 1 e 2 era muito tolerado. Um termo de aproximação, faz uma mudança de projeto de curso, faz uma comissão presencial e tá, ok, vida que segue. Agora é vida que para. Né? Você está saindo do vida que segue para o vida que para. Então, isso é um alerta muito grande, um alerta muito presente aí, e o João fez
uma densidade, reflete a discussão interna que ele tem, evidentemente, que é muito complexo tudo isso, com uma cabeça só, mas é um cenário que você compartilhar essas preocupações com todo o mercado ajuda as pequenas IES, ajuda as médias IES, compartilha com os outros players. O webinar da Roper é um webinar de co-competition, uma cooperação entre todos nós que estamos dentro do mercado. Se todos nós crescemos, o mercado cresceu. Esse é o propósito do webinar da Roper aqui. Eu sei que o Jefferson tem perguntas para fazer para o João, e nós temos perguntas também que vieram da audiência aqui. Então, enquanto eu passo a programação da Roper semana que vem, o Jefferson vai afiar a língua para fazer pergunta difícil para o João Guiar. Não quero pergunta de compadre, não. Quero pergunta difícil, tá? Então, vamos lá aqui. Enquanto você prepara a pergunta difícil para o João aí, eu vou colocar na telinha aqui o nosso compartilhamento para que todo mundo possa saber qual é a programação da Roper para a semana que vem, o webinar da semana que vem e o que vai acontecer também em setembro e outubro na Roper, porque nós vamos ter etapa do Prodese lá em Foz do Iguaçu e nós vamos ter em outubro em São Paulo uma etapa muito bacana presencial que é o Roper Connect. Eu vou mostrar aqui em um segundo, enquanto o Jefferson prepara as perguntas ali. Está na tela aqui? Agora está na tela. Beleza, bacana. Essa bateria de webinar da Roper, você sabe, só é possível acontecer porque nós temos um conjunto de empresas que nos apoiam, tá? A ferramenta Liceu é o principal sistema de gestão acadêmica do Brasil, tem 400 instituições, pode estar na sua também, uma alta qualidade, e é muito oportuno, você entra no chat aí e fala com o Fábio Cesp, agenda com ele 20 minutinhos online para ele explicar como que o Liceu pode turbinar a gestão acadêmica digital na sua organização. Agenda com o Marco Aurélio, ficou fácil, é a nova forma de financiamento estudantil no Brasil, para você colocar em sala de aula um aluno que não tem a capacidade plena de pagamento imediato, mas ele pode pagar parcial e ir amortizando, ou mesmo pagar depois com os devidos fiadores, tudo em contrato online. Fala também com a Aliane Valieri, que ela é a embaixadora da D2L, que tem no Brasil. O Brightspace, que é o principal LMS hoje do mercado, ganhou o prêmio ano passado, melhor LMS do mundo, e você não precisa pagar em dólar, é em real o contrato, e é muito bacana para você cumprir todo o regulatório que pede do mundo digital. E na área financeira, nós temos o apoio da Principia, que é uma fintech completamente disruptiva. Ela trabalha com a adimplência do seu aluno, ela trabalha com a receita garantida e uma gestão financeira completa para você rodar redondinho no financeiro e focar no pedagógico. Fala com o Diogo Fonseca, o contato dele está aí no chat. Semana que vem aqui na Roper, gente, inteligência artificial. Chega de information, mão na massa. Duas pessoas feras. O Luciano Sattler, que é o CEO da Certifique Edu, é membro do Conselho Estadual de Educação em Minas Gerais e hoje o principal conferencista do Brasil sobre inteligência artificial aplicada à educação. Junto com ele vem um mão na massa completo, que é o Jefferson Pandolfo. O cara é um capeta, não porque tu começou trabalhando comigo no ensino superior, mas ele é um capeta nativo mesmo, tá? E ele vai trazer para você soluções fantásticas. Ele hoje é o head de soluções acadêmicas na Edux. A Roper tem nova direção comercial, que é o Samuel Trace, que você pode falar com ele no 41996054062 ou pelas redes sociais. E nós também temos o Jefferson, agora nosso presidente do conselho na Roper, e o Caio Polizel, que é o nosso novo CEO na Roper. Eu até pedi uma telinha aqui na semana que vem para eu poder fazer esse registro aqui para o mercado. O Jefferson tem um curso muito bacana, está com inscrições abertas agora de gestão financeira nas suas instituições. E a Roper, em outubro, tem o Roper Connect, vai acontecer em São Paulo, 16 de outubro. Vou até anotar aqui, ó, 16 de outubro, vai ser lá em São Paulo. É um Roper Day, é o dia inteiro com os nossos consultores aberto ao mercado para você escovar o beat e ficar redondinho para o ano que vem. Devolvendo a bola, Jefferson, o João vai sair daqui se achando. Isso foi só elogio no chat. Eu só levantei a bola para o cara, mas tipo assim, com gosto, porque o trabalho que ele está fazendo é fantástico e a contribuição que ele deu é super relevante. Mas não deixa o cara sair convencido daqui, não. Faz umas perguntas difíceis aí para ele. Vai lá, tá Baixa a contigo. bola, né? Vamos enquadrar esse cara.
Não, eu precisaria de umas 3 horas aqui para fazer o tanto de pergunta que Pô, eu tenho, mas eu vou escolher um lado aqui, o lado meio cheio do copo, vai, para a gente sair daqui também, né? Sei que tem muitos desafios, muitos problemas, muitas questões a serem enfrentadas, mas vamos pensar no lado meio cheio. Eu queria falar da inovação, João Guiar, que eu sei que é muito forte aí na série educacional. Do ponto de vista orçamentário, queria que você nos ajudasse aqui, né? Muitas instituições de ensino vendo a gente e dizendo assim: olha, tá bom. Se eu tenho um cenário tão desafiador desse, como é que eu reservo budget para inovar, né? Ou qual é o caminho que eu faço? Tem muitas instituições e empresas que reservam ali um percentual da receita, percentual do EBITDA. Se você puder dividir com a gente um pouco de como é que é o racional, né, que vocês trabalham, ou se é por projeto, né, determinados projetos, isso no final dá ali, ou se tem uma diretriz macro, a ser precisa investir tantos milhões de reais em inovação ao longo do ano. Então, assim, e olhando para o meio cheio, porque isso vai ser é algo para o futuro, né? Não é algo que talvez a gente colha já resultados de imediato. Então, sempre tem um desafio aqui para as instituições de reservar uma parte que ela não vê resultado agora, né? E que ela vê resultado só lá na frente. Se você dividir a sua experiência conosco nesse sentido. claro, é muito boa colocação, Jefferson. Na verdade, a gente costuma fazer inovações em ciclos, tá? E a gente começa a pensar essas inovações em um modelo anterior em relação ao que a gente olha e entende do futuro. Obviamente, eu tenho um percentual ali em relação à receita que ele é uma trava inicial para também não se, né, não passar toda boiada, como né, diria o nosso ex-ministro. Mas a gente precisa ter muito claramente que tem que ter um teto no final das contas e tem que avaliar qual o momento que a empresa está para você definir esse teto, porque não adianta você estar 100%, vamos dizer assim, precisando de inovação em todos os aspectos acadêmicos, back-office, etc., e você dizer que você só vai gastar, sei lá, X%, 1%, 2% da receita líquida em inovação. Pô, você precisa de um movimento, em algum ano você precisa de um movimento maior, um cap maior, né, no valor da inovação. E estabelecido isso, vendo nesses ciclos o que é que a gente vai estar planejando de inovação, a gente passa pelo nosso comitê de inovação, a gente passa pelas mãos do diretor de tecnologia, pelas mãos, né, do diretor de inovação, todos os projetos que a gente precisa fazer. E aí a empresa, principalmente eu, o Rodrigo, o Adriano, que são, né, os diretores, e o Joaldo, né, que é o cara de inovação, o head de inovação nosso, é, passa por esse comitê para a gente entender o que é que a gente vai dar como prioridade, urgência e também considerando o investimento de cada um desses projetos, entendeu? Então a gente estabelece esse cap, define quais são os projetos e deixa uma gordurazinha dentro desse cap para poder começar a colocar ali projetos que apareçam ali, ou que sejam paralelos, né, ou que até migrem, sejam migratórios dos projetos originais que a gente precise fazer. Então, nos últimos anos, a gente investiu bastante em inovação da jornada do aluno, na jornada do aluno, na melhoria da jornada do aluno. A gente investiu bastante no nosso LMS, né, para o EAD. A gente investiu bastante nas metodologias ativas que a gente precisa incrementar. E nesse último ano, a gente tem investido bastante no back-office, no CSC. Então, a gente definiu essa estratégia lá em 2022. Ela foi uma estratégia de 2, 3 anos que a gente tinha feito lá. Claro que a gente vai renovando essa estratégia de acordo com aquilo que aparece necessidade. Mas, dado o cenário da regulamentação agora, da regulação do EAD, das medicinas, de uma série de coisas que a gente está vendo, das mudanças de reforma tributária, padrão contábil, etc., para 2026 a gente já reviu esse cap e está entendendo se o que a gente precisa fazer cabe nesse cap. Mas eu diria que é isso aí. Excelente, muito bacana. Quem planta tâmara não colhe, porque ela demora mais de 100 anos para dar fruta, tá? Mas se Isso você aí. não plantar tâmara, ninguém vai colher depois, tá? Então, quem planta tâmara não colhe. Se você não fizer inovação, a sua instituição paralisa e morre e fica velha no mercado. Agora é o seguinte, galera, vamos para um bate-bola aqui de mais 5 minutinhos. Jefferson e João Aguiar, pegando as perguntas do QIA, um responde uma, um responde outra, resposta no máximo de 1 minuto. Vamos lá, então. Começando pelo Jefferson, que ele acabou de perguntar, então ele já começa respondendo. Vai no QIA,
dá uma olhadinha. João, querido, vai no QIA também e cada um vai respondendo uma e uma aí, sem réplica, nem tréplica, só resposta direta. Vamos lá. João, Jefferson, contigo. Vou precisar de ajuda, vendo aí, para mim não tá aparecendo aqui no que é. Então, Faz aí que eu bato de cá. Karine Araújo, se o planejamento estratégico de uma IES tem horizonte de 2 a 3 anos, né, a cultura orçamentária ainda está em fase inicial. Como alinhar o orçamento e o planejamento, que muitas vezes acabam até se confundindo, já que temos tantas incertezas regulatórias e no ritmo da economia? Como é que eu faço para 2 ou 3 anos se eu estou entrando numa geleia geral? Um Bola milhão de de cristal, né? dólares para essa resposta, né? Bola de cristal, né, Jefferson? Mas vamos lá, acho que é importante, né? Um desafio super importante. Independente, né? Acho que o papel do orçamento aqui é dar norte, né? Dar grandes direções e não tem a obrigatoriedade, obviamente, de cravar a vírgula, né? Mas ele serve para guiar, principalmente isso que o João Guiar acabou de dizer, né? Olha, esse ano nós vamos nos posicionar nisso, né? Esse ano a gente vai, com base na nossa estratégia, o orçamento reflete que precisa ter ali um investimento, um OPEX relacionado a back-office, né? Esse é o posicionamento. Então, isso serve muito de direcionamento. Obviamente, os desafios sempre vão ter e cada vez vai ficar mais difícil ainda, né, de prever as coisas no futuro, mas não é um exercício de futurologia. Acho que o orçamento tem muita técnica, né? Assim, não é algo de a gente ficar aqui um processo de adivinhação, né, das coisas que vão ser. Quanto mais diverso o grupo, e o João Guiar usou um termo ali muito legal, né, que a CER faz isso de uma forma muito participativa, democrática, unindo várias diretorias, né, assim, é algo construído a várias mãos. Isso ajuda muito a uma acurácia dos números, porque quando é top-down, né, a chance de erro é muito grande, porque fica ali no anseio, né, do board, ou no anseio da alta administração, e não há uma leitura de cenário, né, do que está acontecendo. Então, assim, isso leva um tempo, acho que você usou o termo aí, né, cultura, a cultura orçamentária é uma jornada, né, isso até a participação das pessoas, né, junto ao processo leva um tempo para que consiga ganhar a acurácia também dos números, mas com o passar do tempo, né, o João Guiar, por exemplo, já está ali há 10 anos, até uma sensibilidade do número, né, isso fica cada vez mais clara, né, o João Guiar bate o olho no número e fala, olha, isso aqui não está fazendo muito sentido, porque ele já está acostumado, mas isso é em função do histórico, né, mas Essa mesmo longa estrada da vida. mas só É. para resumir, assim, independente dos desafios, é algo que é muito importante de ser feito, sem a rigidez da vírgula, mas que dê grandes direcionamentos aí pro próximo Agora ano. uma pergunta molezinha aqui que vai para o João, que é o Leonardo de Carvalho que fez, né? A pergunta é moleza porque foi o tema que ele acabou de falar. Considerando o cenário desafiador que vem sendo pautado, qual o melhor caminho para precificar a inovação e como definir os projetos de inovação que deverão avançar? Como escolher? Eu acho que tem que estar muito ligado ao planejamento do grupo ou da empresa ali para os próximos anos, entendeu? Se dentro do planejamento você tem uma perspectiva de e voltando no que o Jefferson falou lá atrás, né, quando a gente fez a pesquisa, né, a gente tinha drivers, os CFOs, os gestores financeiros tinham drivers muito claros do que precisava ser feito para os próximos anos. Então, você precisa definir Uhum. esse driver de forma clara, principalmente na questão inovação, e a partir desse driver de forma clara, você precificar, você trazer esse investimento e saber precificar isso dentro da estrutura, né? O mercado dá o preço da mensalidade final muitas vezes, a não ser que você se posicione por qualidade lá, tudo aquilo que a gente conhece. Mas na prática você tem que tentar encaixar o gasto com inovação dentro da sua estrutura de custo para poder ser mais eficiente, talvez cobrando o mesmo preço do aluno. Muitas vezes é difícil repassar isso. Então, os projetos de inovação eles têm que ser certeiros do ponto de vista de investimento, tem que ser certeiros do ponto de vista de trazer capilaridade, trazer volumetria, trazer né, os alunos de fato para você poder diluir esses custos dentro do que você já tem. Ok, olha a piadinha do Carlos Abreu aqui, ó. Parabéns para os três Jotas, Jefferson e a dupla de João aqui. Carlos Abreu, não tinha pensado nisso, bem espirituoso, muito bacana. Jefferson, querido, olha aqui, ó. Vitor Pesolato, quais as tendências para o mercado de pós-graduação Lato Sensu?
Também o mercado é desafiador. Eu tenho uma tendência que eu acho, eu acredito, não sei se o João Guiar vai concordar, que é colaboração, os chamados collabs para o mercado de pós. Eu acho que o lato Uhum. sensu é uma coisa que as instituições deveriam, se não estão fazendo ainda, deveriam fazer, que é a colaboração com empresas, né? Juntar algum, enfim, a gente aqui, por exemplo, no Integrado faz com o agro, né? Porque é um posicionamento que é muito forte no agro. Tem gente que faz na saúde, né? Ali você pega a Leopoldo Mandi, que tem se posicionado na pós-graduação com bastante, né? Com ticket lá em cima, né? Com tickets altíssimos na área da medicina, na área de odontologia, né? E fazendo colaborações com profissionais médicos, com profissionais, né? Que são quase que celebridades, né? Pessoas que têm aí, sei lá, 200, 300 mil seguidores em redes sociais. Então, colaboração eu acho que é uma tendência no mercado de pós. Depende muito do posicionamento que se queira. Tem gente ganhando dinheiro na escala de EAD, né, em pós de EAD de menor custo, mas o que eu tenho visto mais frequente, se eu pudesse destacar uma grande tendência, seria essa. Collab, excelente. Semana que vem faz um collab no teu Instagram da divulgação do webinar da Roupa, que já vai ser uma experiência de collab para você, tá? Ô, João, querido, duas perguntas em uma aqui para você, tá? É um exercício de bola de cristal. Karine Araújo é a primeira pergunta e o Jonas Nicolai é a segunda pergunta. A Karine fala o seguinte: considerando as incertezas todas, o que seria um crescimento saudável para o ensino superior no próximo ano? Equilibrando planejamento estratégico e orçamento. E eu acrescento na pergunta dela que a Roper já mediu 2024, a Roper tem o Windcap 2024. Nós tivemos um crescimento do mercado de 3%, e 2025, a Roper também já mediu o mercado e deu 2%. João querido, isso é a primeira pergunta da Karine. O que seria um crescimento para um crescimento para o próximo ano? E o Jonas Nicolai fez a pergunta aqui de 500 milhões de dólares, né? Qual seria para 2026 o aumento médio nas mensalidades da EAD? É contigo, João. Bom, vamos lá. Bom, fica muito difícil responder de forma genérica, mas vou tentar aqui ser rápido e mais objetivo. Você precisa olhar mercado, né? Não tem como eu pensar. A C tem 62 unidades na federação e mais de 700 polos de AD. Então, eu não consigo pensar crescimento de forma global. Eu preciso ir naquela cidade, naquela localidade, quais os cursos oferecidos naquela unidade, qual a penetração desses cursos, qual a saída do ensino médio, qual a taxa de pessoas fora do ensino superior, né, na idade adulta. Então, isso é uma quantidade de fatores para avaliar, para poder tentar ser mais assertivo. Na prática, o que eu estou dizendo é, a gente sempre busca seguir o crescimento da indústria de serviços, do PIB de serviços ali, entendendo localmente ou regionalmente como isso tem descolado em relação à realidade dos últimos anos. Então, a gente olha o quanto aquilo cresceu versus o PIB de serviços, se possível, para aquela localidade, né? Quando você consegue extrair esse PIB de serviços para aquela localidade, e tentar entender qual a faixa de crescimento que você vai ter, ou de retração, que vai acontecer naquele mercado. Então, ele é de fato granular. Tá? Então, eu entendo que a pessoa que perguntou, talvez aí tenha operação numa determinada cidade ou operações em algumas cidades, que ela precisa olhar de forma granular e olhar esse PIB de serviço de forma granular, de forma a entender o descolamento do que vem acontecendo nos últimos anos em relação ao PIB de serviço para poder projetar daqui para frente. Quanto à questão da mensalidade do EAD, foi o que a gente falou, o Jefferson ali a gente falou, acho que o principal desafio agora é tentar entender o quanto ela cola mais no presencial e descola mais do EAD, visto que os custos vão colar muito mais no presencial do que no próprio EAD. Então, na prática, é buscar ser o mais eficiente possível dentro da estrutura de custos, despesas e investimentos para a modalidade do semipresencial e do EAD efetivamente. Aqui está falando de EAD, mas eu entendo que ele também está falando do semipresencial, porque o EAD ele já tá posto, para poder entender quanto você vai poder refletir isso dentro da mensalidade, do valor da mensalidade, de forma que ela consiga trazer para você o mesmo nível de rentabilidade, o mesmo nível de geração de margem, de receita, de margem que você tem hoje.
Excelente resposta que mostra o grau de inteligência organizacional do João Aguiar, porque ele não pode dar essa resposta de público, porque isso é um segredo de planejamento de todos os grupos. Todas as IES estão fazendo essa conta e ninguém conta para ninguém essa conta. Claro, isso é um segredo, É né? o 7x da Coca-Cola. O João não poderia responder objetivamente jamais essa pergunta, porque o Grupo Ser confiou dele vir aqui porque ele é um profissional com essa capacidade, né? Então ele deu uma resposta excelente sem entregar o ouro. Fantástica a resposta, muito bacana. Ele deu uma dica estratégica para você. Faça o planejamento observando a microgranularidade. O seu crescimento é a soma dos micros, tá? Olhar agudo, debruça sobre a realidade, verifica a realidade, não vai no achismo. Eu acho que esse é o ouro da resposta do João. Mostra como ele está trabalhando, né? Mostra por que o grupo que tem sucesso, como está fazendo, e você pode fazer isso também dentro dos seus recursos, dentro dos seus profissionais, buscar essa microanálise de cada um dos seus cursos, em cada um de suas praças, em cada um dos seus formatos, que é desse trabalho de formiguinha que você vai ter o resultado coletivo para a sua E, e- organização. e é uma das grandes expertises da Hooper também, que pode ajudar, né, Vianney, naquelas Isso a instituições gente que eventualmente precisarem de ajuda para estudos A de gente pode mercado, fazer né? análise de mercado em profundidade, com essa bipolaridade totalmente, inclusive trabalhar uma coisa muito que o João falou, né? A inovação do Grupo Ser nos últimos anos, pelo que o João falou aqui, estava focado na experiência do aluno, levar o aluno para ter uma experiência cada vez melhor, para ele não debandar, né? Um dos maiores dilemas hoje é você não perder um aluno. Como é que você não perde um aluno? Oferecendo para ele a melhor experiência, né? Então, o relato que o João fez aqui da inovação do Grupo C nos últimos anos está em direção à experiência do usuário, né? E o Google mostrou, né? O maior fator hoje de migração do aluno, de evasão do aluno, é a má experiência, porque as mensalidades estão muito equânimes entre todos os players. Então, ele não está mudando mais para a mensalidade mais baixa. Ele está mudando porque o serviço que ele recebe está ruim, né? Então, se você investe em qualidade de serviço, e serviço é tudo, é financeiro, é acadêmico, é pedagógico, é o ambiente virtual, é o LMS, como o João falou, isso é tudo ali. O nosso tempo está estourando aqui, tá? Nós temos que encerrar. Tem uma pergunta aqui sobre FGEDUC, FIES, eu não consigo responder de bate-pronto aqui. Tem aqui expectativa de eleição para 2026, é só o ano que vem. O Jonas Nicolai, incansável, Jonas, quer que vocês falem qual que é o percentual de aumento? Jonas, ninguém vai falar, cara, faz tua conta aí, tá? O Cláudio Costa aqui, transição, saúde, TI, o que vai acontecer? Olha só, era para ter acabado a inscrição nos formatos anteriores dia 17 de agosto. O MEC postergou para setembro, data indefinida, setembro. Em setembro, se Deus quiser, virá alguém, tem até a música. Mas pode não ser setembro, porque depende dos sistemas ficarem prontos. Então, não é impossível que o ano vire. Impossível não é. Então, a futurologia fica para depois. Alguma IES com penalidade de LGPD? Jefferson, João, alguém sabe? Eu não sei. Alguma IES com penalidade de LGPD já aplicada? Não, eu Não, não tenho não esse registro. conheço. Estou lembrado, não. Eu também não tenho esse registro aqui. O Cláudio Costa Filho. Ô, Vianney, larga de ser ruim, cara. Diz aí qual que é o caminho do Propag. Bem simples. Vai no site da Roper, tem o webinar que foi ao ar semana passada. Assiste o webinar, baixa o e-book para você entender tudo sobre o Propag e tem um ofício lá no MEC pedindo para adiar pelo menos mais uns dias ali o prazo final da inscrição. Aqui, acabou o QIA. Eu quero um sorriso bonito do Jefferson, um sorriso bonito do João, para a gente dar um print aqui. 3, 2, 1. Bons garotos. Caramba, sem inteligência artificial vocês ficaram bonitos na foto. Eu já até recortei aqui para não perder o print. Entendeu? Se eu botar na inteligência artificial, eu vou acabar enfeiando vocês aqui. Porque, 30 é porque a segundinhos para inteligência já cada está um para embarcada encerrar aí. aqui. Não, é não, Hã? Jefferson? A inteligência já está embarcada aqui para não ter É isso perigo aí. né, de sair ruim. Então, o cara é chip Navidia, o cara já é de nascença, o chip dele é Navidia. Vamos lá, galera, 30 segundos para cada um fechar essa nossa prosa aqui. Eu vou começar agora a inverter para poder fazer as honras aí Tá? para o Jefferson dar a palavra final. É um prazer grande demais estar aqui com vocês. Acho que, de novo, né, é desafiador. O João Vianney colocou aí que não é
adverso, mas eu diria que em alguns aspectos ele é bem adverso realmente. Acho que a gente precisa ter ciência do que é adverso e do que é desafiador. Para aquilo que é adverso, a gente trabalhar de forma efetivamente forte em cima disso para evitar o máximo que vai aparecer por ali, o que pode aparecer. E o que é desafiador, poxa, para brasileiro, você fazer orçamento desafiador está no sangue, né? Então a gente tira isso de letra. Mas eu acho que a gente tem bastante pontos, né? Todos os gestores financeiros aí têm bastante, as organizações em geral têm bastante pontos a considerar na elaboração dos seus planos anuais ou plurianuais aí orçamentários, e é importante que ela tenha ciência de cumprir, dar um cheque ali em todos os aspectos que ela precisa fazer. Então, obrigado mais uma vez, prazer enorme estar aqui com vocês e espero contribuir mais outras vezes. Cara, tu é um gigante, cara. Deu um show aqui. Puta merda. Olha, bacana demais da conta. Jefferson, querido, para fechar aí. Legal, gente. Obrigado pela audiência aqui que a gente teve. João Guiar, super obrigado mais uma vez pela, né, por ter aceito o nosso convite. Obrigado mesmo, suas contribuições foram excepcionais. Acho que fica aqui, né, um apelo para que as pessoas dediquem um tempo e atenção necessária para esse processo orçamentário de 26. Acho que eu vou ficar com uma frase aqui que o João trouxe no início, que nos 10 anos dele de ser constitucional, talvez seja o orçamento mais desafiador, seja o de 26, dado, né, as dificuldades de mudança. Então, eu vou ficar com isso para poder, né, também fazer o meu dever de casa. E acho que fica aqui o recado, né? Acho que a gente chamou atenção para vários pontos, várias coisas que estão, obviamente, na mesa, muitas das coisas que muita parte das instituições já conhecem, mas que precisam dar ênfase e ter diferentes olhares. Então, eu queria agradecer aqui a todos por nos escutar e dizer que, né, para aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais, né, Vianney, a gente tem aqui via Hopper caminhos para que a gente possa auxiliar as instituições de ensino, né, a trilhar isso, inclusive, né, com cursos, treinamentos, consultoria. Então, a gente fica super à disposição aqui para ajudar. Queridos, ficamos por aqui então. Semana que vem, inteligência artificial. Nada de fake news. Mão na massa real, o que está acontecendo. Um abraço para vocês. Até quarta-feira da semana que vem. João, querido, um beijão para todo mundo no Grupo Ser lá. Jefferson, um beijão para todo mundo lá Obrigado, em grande Campo abraço. Mourão. Ficamos Beijão. por aqui. Tchau, Tchau. tchau, Com gente. Um Deus. abraço. Abraço.